Olá, seja muito bem-vindo a essa primeira aula do mini curso Meu Filho é Autista. E agora? Bom, a nossa primeira aula é sobre neurodesenvolvimento, tá? Então eu vou trazer aqui as especificidades, que é muito importante para que você saiba ali, tanto você como profissional, conduzindo ali com a criança, ou até para você, cuidador, responsável aí, entender de fato ali sobre o processo do neurodesenvolvimento. Então eu tenho aqui ao meu lado a aula, onde eu vou fazer algumas consultas pontuais e depois eu vou disponibilizar também aqui abaixo para que vocês possam consultar, né? E saber ali as informações bem bonitinho. Depois eu também vou subir ali provavelmente alguns artigos e informações mais relevantes aí para que vocês tenham também essa base, tá? Então vamos lá, o que que é de fato o neurodesenvolvimento? Bom, neurodesenvolvimento, ele entra ali num processo cerebral, do desenvolvimento, uma questão mais de funcionabilidade mesmo do indivíduo, né? Então, a importância do neurodesenvolvimento é muito grande, porque impacta diretamente em várias áreas ali, centralizando em crianças, né? Dessa criança. Então, ali em questão social, em questão acadêmica, ou seja, quando essa criança estiver indo ao ambiente escolar, envolve-se também ali, quando ela estiver na adolescência para a vida adulta, nessa vida profissional. Então, acaba que esse processo dentro do neurodesenvolvimento, quanto antes nós, como profissionais, em conjunto com a família, conseguimos entender caso a criança tenha algum transtorno dentro do neurodesenvolvimento, é mais fácil de se conduzir para que a gente faça encaminhamentos para que essa criança entre no processo ali adequado de fazer as terapias, ter uma organização mais efetiva para a rotina cotidiana e para que ela venha apresentar ali melhores ganhos e novas habilidades, tá? Então, essa é uma coisa muito importante de vocês terem essa percepção, tá? Então, seguindo aqui, coisas que também são bem cruciais aí para a gente entender de fato essa base dentro do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns transtornos específicos que são os mais comuns quando a gente fala ali sobre a questão do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem o desenvolvimento intelectual, né? O transtorno do desenvolvimento intelectual, que ele é caracterizado por déficits em capacidades mentais, como ensino, soluções de problemas, planejamento, pensamentos abstratos, questão de aprendizagem, tanto acadêmica como pela experiência de vida, né, que esse indivíduo possa vir a ter. Então, é um transtorno que ele impacta diretamente em todas essas áreas que eu acabei de sinalizar. Aí a gente tem também o atraso global do desenvolvimento, né? Que ele é um transtorno onde é caracterizado, como o próprio nome é sugerido, né? Dentro de um atraso global, ou seja, ele vai pegar ali várias esferas, vários aspectos do desenvolvimento desse indivíduo, podendo, inclusive, esperado que seja, em áreas muito direcionadas ali do funcionamento intelectual, então atingindo diretamente o funcionamento intelectual daquele indivíduo, né? Quando a gente pensa ali do transtorno do espectro autista, que é onde a gente está direcionando mais esse curso, ele é caracterizado por déficits persistentes, tanto na comunicação, em questão social, interação, né? Como essa criança, esse indivíduo interage com seus pares, em múltiplos contextos sociais. Então, é por isso que em ambiente clínico, a gente observa se ali essa criança dentre várias esferas de ambiente que ela frequenta, né? Então também tem essa questão de reciprocidade social, tem autistas que apresentam, que conseguem fazer, tem outros que não, porque vai muito desse repertório de perfil mesmo, né? E também ali sobre uma questão de como eles se relacionam com seus pares. Então, resumindo assim, o transtorno do espectro autista é um indivíduo que ele vai apresentar todas essas dificuldades para esses aspectos que eu sinalizei aqui agora. O TDAH, né, que é importante a gente falar, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é diferente de TDA, tá, gente? É importante a gente pensar de que ele vai atingir ali, dentro do transtorno, níveis prejudiciais, pensando em desatenção, em agitação, desorganização, uma hiperatividade, uma impulsividade. Então, é aquele indivíduo onde ele vai apresentar esses maiores comportamentos, né? Então, você vai ver que ele vai estar ali com comportamentos muito agitados, uma desorganização exacerbada, justamente porque é onde esse transtorno mais fica inserido em questão comportamental, né? Quando a gente pensa no TDAH centralizando na infância, ele é uma questão onde ele traz uma externalização desses comportamentos, ou seja, a gente considera que fica mais gritantes, porque a criança ela não tem ainda habilidades, condicionamentos emocionais para ela conseguir organizar isso com ela mesma. Então, ela vai mostrar mais, ela vai externalizar mais esses comportamentos para caso ela tenha esse transtorno, tá? Quando a gente fala dos transtornos de comunicação, é importante a gente também falar sobre.
ele entra ali sendo um transtorno da linguagem, né? Então, da fala, transtorno de comunicação social, transtorno da influência com início na infância. Esses transtornos eles são caracterizados ali dentro dessa questão de uma comunicação, de um entendimento social e de uma comunicação de fato ali expressiva, comunicativa e afins. Então, por isso que dentro do espectro autista, uma das coisas que nós fazemos ali em processo de investigação geralmente é associada a essa questão da linguagem, né? Para de fato entender a especificidade que encontra-se desse transtorno, dessa questão da comunicação. Porque quando a gente envia ali o paciente para fazer o acompanhamento ali das terapias, é importante de que a gente, caso necessário, né, de que esse paciente ele faça, inclusive, acompanhamento ali com o fonoaudiólogo, para que a gente consiga fazer estimulações ali dentro desse processo do transtornos da comunicação, tá? Eu trouxe aqui também um transtorno que a gente que é importante a gente falar, que é o TEP, que é transtorno específico da aprendizagem, que é muito centralizado ali quando a gente fala do ambiente escolar e que é muito bacana da gente ter esse entendimento e essa base. Então, é um processo ali onde apresenta-se déficits na capacidade do indivíduo de perceber ou processar informações, que isso significa trazendo para um lado da neurociência. É uma dificuldade onde esse cérebro dessa criança ele vai entender as informações em formato muito diferente do que, teoricamente, pessoas típicas entenderiam aquela informação. Então, assim, esse cérebro, esse indivíduo, precisa-se de uma adaptação para algumas situações específicas, pensando nessa questão da aprendizagem, para que ele consiga absorver a informação que está sendo repassada, entendeu? Resumindo, é basicamente isso. Então, ele é ali um transtorno onde encontra-se muito, ele manifesta-se ali durante esse processo da escolaridade infantil, né? Então, a gente consegue observar ali tanto os prejuízos, as dificuldades, às vezes uma dificuldade básica, né? Pensando ali em questão acadêmica, então a leitura, a escrita, a matemática, e a gente vai tendo um entendimento para ver se de fato é caracterizado dentro desse transtorno, né? Porque a gente precisa avaliar, entender. Quando a gente pensa ali sobre o transtorno do desenvolvimento da coordenação, ele é caracterizado, que é outro transtorno, né? Por déficits ali na aquisição de execução de habilidades motoras, né? Então, são aquelas crianças que podem vir a emitir ali comportamentos de uma forma um pouco mais desastrada, ou mais lenta, ou imprecisa, aquela criança que se observa que está sempre caindo, sempre tropeçando, pode ser caracterizado, depois de avaliações, claro, né? Dentro desse transtorno. Então, também é bem importante a gente ter essa percepção e entender sobre isso, né? Tem outros transtornos aqui, vocês vão observar que eu trouxe alguns específicos, entendendo ali o que é mais utilizado quando a gente fala ali de neurodesenvolvimento, para que de fato vocês tenham essa base de conhecimento. E aí, uma coisa importante da gente falar nessa aula é sobre as comorbidades. Eu vejo que é pouco falado, né? Mas ela é tão importante quanto a gente falar do próprio diagnóstico. Por que é o diagnóstico? Imagina-se que a criança, o indivíduo, né? Ele recebeu aquele diagnóstico, seja de autismo, seja de TDAH, seja qual for o transtorno, mas que possivelmente, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, isso é muito comum, o indivíduo que recebeu aquele transtorno, ele pode vir apresentar, caso ainda não tenha sido detectado, ele pode vir a apresentar uma comorbidade. O que significa isso? É uma sobreposição de transtorno. Então, é aquela criança, aquele indivíduo que a gente observa e fala assim, ele tem dois mais, a gente sinaliza, né? Dois mais transtornos correlacionados, que são essas comorbidades, que nada mais é do que um outro transtorno que vem muitas vezes ali daquele primeiro transtorno, quando não se entra de forma mais efetiva para fazer as terapias. Então, quanto mais demora-se esse indivíduo para procurar um acompanhamento terapêutico, mais há a possibilidade dessa criança vir a ter uma comorbidade, ou seja, uma sobreposição de transtorno, né? E aí, aqui vocês vão observar que eu sinalizei alguns que podem ser que essa criança venha a ter, né? Claro que pode ter muitos outros, só trouxe aqui algumas especificidades mesmo. Então, ali dentro do transtorno autista, às vezes você vê uma criança que é autista, mas ela tem TDAH, ela tem uma questão ali alimentar acentuada, ou então ela apresenta um outro transtorno de TOD, né, que é transtorno opositor desafiador. Então, pode ser que venha apresentar essa outra comorbidade. Então, também é importante vocês terem conhecimento sobre, porque essa sobreposição diferencia-se muito para nós, profissionais, quando a gente está em ambiente clínico, fazendo uma avaliação para essa criança ter um acompanhamento.
Então, por exemplo, a gente precisa entender qual é o transtorno, né, que está em maior evidência, ou seja, trazendo maiores prejuízos para essa criança, para que primeiro a gente ajuste esse transtorno, para que depois a gente cuide dos outros transtornos que essa criança vem apresentar. Então, para vocês entenderem as diferenciações mesmo, que é bem importante vocês terem essa percepção, né? Quando a gente fala aí de sobreposição de transtorno, é nesse sentido. Em linguagem técnica, a gente fala em ambiente clínico, que são comorbidades. Então, conversa ali com o profissional e sinalizo. Tá, a gente viu ali que pela avaliação neuropsicológica saiu autismo, mas será que tem algum correlacionado? Será que tem alguma comorbidade? É nesse sentido. Será que há um outro transtorno? Ou que às vezes não foi identificado, ou que de fato já foi, e aí o profissional, a equipe profissional, na verdade, a equipe multi, ela precisa entender qual vai ser o transtorno, e isso a gente consegue fazer após avaliações, reuniões e tudo mais, para que a gente consiga ter essa base aí de qual transtorno a gente vai gerenciar primeiro, organizar ali em conjunto com essa criança, tá? Então, vou ficando por aqui nessa aula de hoje. A gente se vê na próxima. Tchau!